Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta sexta-feira, dia 2 de junho de 2023. Eu sou o Odilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de casa ligadinho com a gente em todo o Brasil, muito obrigado pela sua companhia aqui na TV Evangelizar. Vamos a partir de agora então com nossos destaques do jornal de hoje. A alta do PIB brasileiro, confirmada pelo IBGE, ainda não revela impacto entre as famílias pelo país. De acordo com economistas, está claro nos últimos meses uma desaceleração do consumo em todas as regiões. O Ministério da Agricultura confirma novos casos de gripe aviária no Brasil. Todos eles, por enquanto, registrados em aves silvestres que estão soltas na natureza. Portanto, subiu para 19 os casos da doença e já deixam em alerta as autoridades sanitárias. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação anuncia queda nos preços dos alimentos do mundo no mês de maio. As boas colheitas de várias culturas em diferentes países contribuíram para este cenário mais otimista e fundamental para o abastecimento no planeta. Ministério da Educação anuncia novas regras para o FIES que passam a valer agora a partir do mês de junho para estudantes de medicina, que poderão financiar até R$60 mil por semestre para garantir pagamento das mensalidades nas universidades particulares. No Cairo, uma tempestade de areia impressionante avança e toma conta da capital do Egito, numa das tempestades consideradas as mais fortes já vistas na história do país. O canal de Suez foi totalmente engolido pela areia. Pelo menos uma pessoa morreu, de acordo com as autoridades. O Pauta Aberta mostra também a festa do Flamengo e do São Paulo, as duas últimas equipes classificadas para as quartas de final na Copa do Brasil. E as emoções da festa de Pentecostes, que reuniu mais de 12 mil fiéis na cidade de Maceió. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. O resultado do PIB brasileiro no primeiro trimestre deste ano surpreendeu até os mais otimistas dos analistas. Foi um crescimento aí de 1,9%. Mas ao observar os dados divulgados pelo IBGE, é possível também perceber uma desaceleração do consumo das famílias nesses últimos 3 meses. De acordo com economistas, o consumo das famílias diminuiu e contribui cada vez menos para o PIB desde o início do ano passado. O consumo entre os meses de janeiro e março deste ano teve alta de apenas 0,2%, o que marcou uma nova desaceleração, já que nos últimos 3 meses de 2022, o indicador registrava alta um pouquinho maior, de 0,4%. Os especialistas afirmam que isso se deve ao período de alta na inflação que o país passou nos últimos 2 anos, principalmente com o aumento de itens essenciais, alimentação, eletricidade e combustíveis, além do nível mais baixo de salário. Com isso, mesmo com a melhoria do mercado de trabalho, cai o consumo de itens essenciais. E tudo isso compromete a renda das famílias. A redução de créditos e os juros altos também fazem com que as famílias se obriguem a reduzir o consumo. Nosso assunto agora é a gripe aviária, que vai nos revelando um cenário mais preocupante. Subiu para 19 o número de focos dessa doença no país. Os novos focos foram confirmados pelas autoridades sanitárias nos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. 2 novos focos no Rio, 4 novos focos no Espírito Santo. Portanto, os 13 casos de H5N1 registrados anteriormente passaram a ser 19 agora. De acordo com a última atualização do Ministério da Agricultura, o que ainda é um alívio para os produtores rurais, é que até o momento os focos identificados no Brasil foram apenas em animais que vivem na natureza. Nos animais criados em granjas e outros tipos de cativeiros, não houve a confirmação de nenhum caso. Isso de acordo também com a afirmação da própria Organização Mundial da Saúde. O H5N1, que tanto preocupa no momento, é um subtipo do vírus influenza e também ocorre nos mamíferos, inclusive em nós, seres humanos. A doença foi registrada pela primeira vez na Itália, em 1878. Até o momento foram confirmados 13 casos em aves no Espírito Santo, 5 casos no estado do Rio de Janeiro e 1 caso no Rio Grande do Sul. Você costuma fazer compras internacionais em sites de varejo? Em breve, essas compras vão ter uma taxa única de ICMS.
como que aconteceu aí com o preço da gasolina. A decisão foi tomada pelo Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, o chamado CONCEFAZ. A regra vai valer para as compras feitas em plataformas online de varejistas internacionais. A Luciana tem agora mais detalhes para a gente. Boa tarde, Luciana. Olá, Odilon, boa tarde para você, boa tarde a todos. A decisão foi tomada pelo CONCEFAZ no último dia 30 e oficializada ao Ministério da Fazenda no dia 1º de junho. Secretários estaduais e do Distrito Federal definiram uma alíquota de 17% de ICMS para compras varejistas internacionais feitas pela internet. A alíquota comum de 17% ainda não está em vigor porque será necessário emitir um convênio de ICMS para implementar essa mudança. Hoje, as alíquotas aplicadas variam de estado para estado e, de acordo com o comitê, foi escolhida a cobrança de 17% por ela ser a menor alíquota modal praticada no país. Esse termo, alíquota modal, é usado para identificar o patamar mais comum de ICMS que é cobrado pelos estados nas operações internas e também interestaduais. Bom, essa decisão de ICMS unificado, ela faz parte, ela era necessária, na verdade, para a implementação do plano de conformidade do governo federal com os e-commerces globais, principalmente sites chineses extremamente comuns no Brasil, como, por exemplo, Shopee, AliExpress e também a Shein. A ideia é de que, no futuro, os produtos comprados, ao comprar esses produtos, a pessoa já saiba exatamente quais os valores ela estará pagando ali na cobrança do imposto de importação, que é federal, e também do ICMS, que é estadual. Volto com você, Odilon. Valeu, Luciana. Luciana Macedo nos trazendo informações aí direto da cidade de Maringá. Bom, agora imagens impressionantes que circulam nas redes sociais e mostram a força da natureza. Olha só, no Egito, uma tempestade de areia causou transtornos, deixou feridos e também uma vítima fatal. A nuvem de areia engoliu o canal de Suez. O fenômeno foi registrado na capital Cairo e também no canal de Suez, na quinta-feira, dia 1º de junho. 2 portos do Mar Vermelho foram fechados e, segundo autoridades locais, esta foi uma das mais fortes tempestades de areia já vistas no país. Uma pessoa morreu e outras 5 ficaram feridas quando um outdoor desabou em uma via principal após a tempestade de areia varrer a capital do Egito. A nuvem alaranjada cobriu a cidade do Cairo, obrigando moradores a buscarem abrigo e fugir dos fortes ventos. Nas imagens, é possível ver o canal de Suez ser engolido pela grande tempestade de areia, que encobriu também várias embarcações. 2 portos ao longo do canal foram fechados por conta da condição climática, com registros de ventos intensos e ondas altas. Impressionantes as imagens, momentos assustadores aí para toda a população do Cairo, que viu a cidade ser invadida por essa tempestade gigantesca de areia. Observem aí, ela engolindo nesse momento aí o canal de Suez. Assustador realmente. Bom, e a próxima imagem também é impressionante, parece cena de cinema, mas ocorreu nos Estados Unidos. Um carro decolou ao subir a rampa de um caminhão guincho que estava parado numa rodovia. As imagens foram gravadas por um policial que estava no local. Veja só. O caso aconteceu no condado de Lourdes, na Geórgia, na última quarta-feira, dia 24 de maio. A mulher que dirigia o veículo parece não ter percebido a presença do caminhão guincho na rodovia. Ao se chocar com a rampa, o carro alça voo por dezenas de metros, até se chocar contra o solo. Um policial gravou o momento do acidente impressionante. A câmera acoplada ao uniforme do agente flagrou quando o veículo em alta velocidade sobe na rampa do guincho e fica no ar por alguns segundos antes de cair na pista girando. A motorista, uma mulher de 21 anos, sobreviveu ao acidente, mas teve ferimentos graves. Ainda hospitalizada, mas se recuperando aí desse acidente gravíssimo. Mudando de assunto, gente, olha, foi realizado no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, o primeiro prêmio Queijos Paraná e foi um sucesso. Veja na reportagem. O Prêmio Queijos do Paraná visa valorizar e mostrar a qualidade dos queijos produzidos no estado.
que é o segundo maior produtor de leite do país. Nós produzimos 4,5 bilhões de litros de leite por ano, o que significa aproximadamente 12 milhões de litros por dia. E desses 12 milhões, alguma coisa em torno de 5 milhões de litros de leite por dia são destinados à produção de queijo. Então essa produção do Paraná é extremamente grande. Nós precisávamos fazer com que os queijos paranaenses sejam mais conhecidos e reconhecidos no mercado, tanto no mercado varejista como principalmente para o consumidor. Os nomes dos produtores concorrentes não foram divulgados antecipadamente para garantir a imparcialidade e credibilidade do processo. Além disso, todos os jurados passaram por cursos de capacitação para que todos falem a mesma língua na hora de avaliar os queijos. Nós fizemos 64 horas de aula, formando 120 pessoas em diferentes regiões do Paraná. Então nós fizemos aula em Assis Chateaubriand, em Pato Branco e algumas turmas em Curitiba, para dessas 120 selecionar os jurados que essa manhã selecionaram esses melhores queijos. A gente fez uma metodologia para que todo mundo merecesse e recebesse uma avaliação e um feedback da qualidade do seu produto. Então ele não compete com um outro queijo da mesa, ele compete com a qualidade de produção. Depois a gente tem a segunda e a terceira fase, que daí sim é uma competição entre os queijos. Ao todo, 60 jurados julgaram 323 queijos inscritos no prêmio. Características sensoriais como aparência, textura, aroma e sabor foram avaliadas. A Márcia é uma das juradas escolhidas. Depois de avaliar muitos queijos, ela escolheu este para defender. Queijo que, segundo ela, traz boas lembranças para quem come. O que mais me chamou a atenção foi o odor. O odor lembra muito relva molhada. Sabe quando você está em casa, no campo, que você abre a janela de manhã, você põe o pé na grama e sente um cheiro de terra, de relva molhada? Foi o que mais me inspirou nele. Para o secretário de Agricultura e Abastecimento do Paraná, evento como este fortalece e valoriza ainda mais o pequeno produtor. Estamos recebendo aqui grandes indústrias que nesse momento estão construindo novas plantas para processar, dar valor a essa grande produção, que é a quarta que gera mais valor na propriedade rural do Paraná. Cantagalo, Diamante do Oeste, Marechal Cândido Rondon, Nova Laranjeiras, Palmeira e Santana de Itararé foram os municípios dos produtores finalistas do concurso. E o grande ganhador do prêmio foi o queijo parmesão do Márcio, que além de reconhecimento, ganhou uma viagem para a França. Num evento desse, sendo o primeiro do Paraná ainda e ganhando com queijo parmesão, que é uma das nossas relíquias de produção, sempre é um orgulho muito grande. O Roberto representa os produtores dos Campos Gerais do estado. Com 3 queijos reconhecidos no concurso, ele e a equipe estão muito felizes. Eu queria agradecer aí a toda a coordenação do evento, muito bom. Agradecer a IDR Paraná, agradecer a prefeituras de cada município que trabalham. Nós estamos em 9 municípios, 9 municípios, e cada um tem a sua parte, né? É um festival de queijos, né? Sempre é um festival de delícias e, claro, todos têm que ter muito realmente a comemorar. Muito legal. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior participou de um seminário sobre combate ao trabalho infantil em Foz do Iguaçu. O evento foi organizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. O seminário O Fim do Trabalho Infantil Depende de Você, promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, reúne autoridades do Judiciário, Ministério Público, Governo do Estado e do município de Foz do Iguaçu, além de professores e auditores, para debater os temas mais urgentes na luta contra o trabalho realizado na infância e as consequências danosas dessa atividade. O combate à exploração do trabalho infantil e estímulo à aprendizagem é uma das metas do milênio, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Um deles é a felicidade na infância, a preparação para a vida adulta, né? E o lugar da criança é na escola, não é sendo explorado em trabalho infantil. Uma das ações defendidas pelo governador é a criação de medidas para incentivar a permanência de crianças e adolescentes na escola, fazendo com que o jovem ingresse no mercado de trabalho no momento certo. Esse debate é muito importante,
importante. Preparar esse jovem, né, para o mercado de trabalho no momento adequado, ele é fundamental, né? E, acima de tudo, fazer o combate daquela exploração infantil do trabalho que, lamentavelmente, ainda em algumas regiões do país acontece e que a justiça é fundamental, né? Os TRTs espalhados pelo Brasil são importantes para instruir, inclusive, o Poder Executivo, as prefeituras, os estados, para ajudar nessa construção de políticas públicas para combater esse tipo de trabalho infantil que, lamentavelmente, ainda acontece. Veja no próximo bloco, notícia boa para os estudantes de medicina. O Ministério da Educação anunciou novo valor para os financiamentos do FIES. E também preços dos alimentos pelo mundo recuaram no mês de maio, de acordo com um relatório anunciado hoje pela FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. O Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco, são 4h32 da tarde. Agora estamos ao vivo para todo o país. A você sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação, a FAO, anunciou nesta sexta-feira que o preço dos alimentos ficou bem mais barato pelo mundo no mês de maio. O índice de preços dos alimentos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, que segue a variação mensal dos preços internacionais de uma cesta de produtos alimentícios, recuou 1,6% na comparação com abril. A queda em maio ocorre por causa da considerável redução do custo dos cereais e dos óleos vegetais. O índice de preços dos cereais retraiu 4,8% em um mês, consequência da queda de quase 10% do custo do milho, devido às perspectivas favoráveis de produção e à demanda menor das importações. Os preços do trigo, cujas reservas são abundantes, caíram 3,5% pela renovação do acordo que permite estabelecer corredores marítimos seguros no Mar Negro para transportar cereais ucranianos. Os preços dos óleos vegetais registraram queda ainda mais expressiva, de 8,7% em ritmo anual, o que significa um custo menor do que em maio de 2022. A safra excepcional de soja no Brasil, a grande oferta de canola e girassol e o aumento da produção de óleo de palma de difícil exportação também provocaram um forte impacto sobre os preços. O índice de preços do açúcar da FAO, no entanto, aumentou 5,5% em maio e registrou o quarto avanço mensal consecutivo. De acordo com a FAO, a disponibilidade mundial de açúcar enfrenta problemas ao mesmo tempo que existe uma preocupação com o impacto do fenômeno meteorológico El Niño nas colheitas da próxima temporada. Atravessar um cruzamento movimentado costuma ser um desafio para pessoas com dificuldades de locomoção e também para os deficientes visuais. Por isso, algumas cidades no país já instalaram semáforos sonoros para proporcionar mais segurança, para aqueles que mais precisam. Em Curitiba, essa estrutura aos poucos está ficando um pouco melhor. Eles promovem a inclusão e a segurança no trânsito. Esses dispositivos são projetados para auxiliar pessoas com deficiência visual, fornecendo informações sonoras, garantindo que todos os pedestres possam passar pelas vias com tranquilidade. A instalação de semáforos como esse está se tornando uma prática comum em muitas cidades ao redor do mundo, permitindo que as pessoas com deficiência visual e idosos tenham mais independência e possam se locomover com maior segurança. Em Curitiba, capital do Paraná, a prefeitura instalou em 29 cruzamentos da cidade, principalmente na região central, onde há maior circulação de pessoas. Para o Carlos, que é professor de mobilidade, a tecnologia é fundamental para uma travessia segura. No momento em que os carros param, ele aciona um bip nos dois lados da rua. E aqui, como é uma rua dupla, é importante que ele tenha essa sinalização bem acentuada. Então, para eles, passa toda a segurança de que eles estão fazendo a travessia e vão chegar bem do outro lado. Para utilizar o sistema, o usuário deve pressionar o botão por apenas 3 segundos. A partir daí, o sinal sonoro se intensifica, indicando a preferência para a travessia. Os semáforos sonoros também possuem recursos táteis, como botões em relevo ou braille, para as pessoas com deficiência visual possam utilizá-lo com facilidade. Essa combinação de recursos sensoriais é fundamental para garantir que todas as pessoas tenham acesso às informações necessárias para passar com segurança.
A dona Lourdes, que tem baixa visão, sofre para atravessar as ruas quando está sozinha ou em um cruzamento que não tem o semáforo sonoro. Para ela, a tecnologia é muito importante. Para a gente que é deficiente visual é muito importante, né? Que daí a gente apertando, a gente sabe o tempo que tem para passar. Até porque também quando vai terminar o tempo vai acelerando, né? A Gabi nasceu com má formação no globo ocular. Ela nunca enxergou. Na minha opinião, devia ter em todas as ruas, não só o sinal sonoro, mas também os semáforos, porque tem ruas que a gente precisa atravessar que não tem nem semáforo. Então fica impossível mesmo de atravessar. A implementação de semáforos sonoros tem recebido apoio de organizações de defesa dos direitos das pessoas com deficiência e de diversos setores da sociedade. É uma medida que contribui para a inclusão e a igualdade de oportunidades. Além disso, a presença desses dispositivos também beneficia outros pedestres, como idosos e crianças, que podem se beneficiar dos sinais sonoros e táteis para atravessar as ruas com mais tranquilidade. E agora uma boa notícia para os estudantes de medicina, que são beneficiários do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O Ministério da Educação anunciou um novo valor para os financiamentos. Agora, os estudantes de medicina poderão financiar até R$60 mil por semestre. A medida deve começar a valer já neste mês de junho. Luciana Macedo. O novo valor representa um reajuste de 39,6% em relação ao teto anterior, que era de R$ 42.900 semestrais. De acordo com o Ministério da Educação, a decisão foi tomada principalmente para evitar a desistência de estudantes que não conseguiam arcar com as despesas do curso de medicina. O novo teto entrará em vigor já no dia 14 e valerá não apenas para os novos financiamentos, mas também para aqueles estudantes já matriculados. Só para lembrar, o novo teto valerá apenas para os cursos de medicina que têm as mensalidades mais caras. Só para a gente entender um pouquinho como funcionava, com o teto atual, os estudantes de medicina beneficiados pelo FIES conseguiam financiar R$ 7.014 de mensalidade, esse era o máximo, e cabia aos próprios estudantes pagar a diferença. Isso porque as mensalidades dos cursos privados de medicina no país variam de R$ 8 a R$ 12 mil. Com o novo teto, agora será possível o financiamento de mensalidades de até R$ 10 mil. Vale lembrar que, por meio do FIES, as instituições privadas de ensino superior recebem o valor financiado diretamente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e, em troca, o estudante começa a pagar o financiamento após receber o diploma. É isso, Odilon. Volto com você. Valeu, Luciana. Obrigado. Excelente notícia, principalmente para os estudantes de medicina. Vamos de futebol agora. Pela Copa do Brasil, 2 jogos fecharam as oitavas de final do torneio. No Fla-Flu deu Flamengo, o São Paulo passou aperto no Morumbi, hein? Veja como foi. No estádio do Morumbi, o São Paulo recebeu o Sporting. E Michel Araújo, depois de fazer uma bela jogada, anotou o primeiro gol do tricolor paulista. O Sporting empatou com o Cassiano. Sabino fez o segundo e colocou a equipe pernambucana na frente. E no último lance da partida, Sabino, de cabeça, fez o gol que levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, o tricolor paulista venceu por 5-3, com destaque para o goleiro Rafael, que defendeu a cobrança do Sport. No estádio do Maracanã, teve Fla-Flu e deu Mengão. De Arrascaeta marcou o primeiro do rubro-negro carioca. E Gabriel, o Gabigol, fez o segundo. Final no Maracanã, Flamengo classificado 2, Fluminense eliminado 0. Com os resultados no meio da semana, estão definidos aí os 8 classificados para as quartas de final. Você vai ver, a gente destaca agora. Então, os 8 times são América Mineiro, Atlético Paranaense, Bahia, Corinthians, Flamengo, Grêmio, São Paulo e Palmeiras. O sorteio que vai definir os próximos confrontos está marcado para a próxima terça-feira, dia 6 de junho, na sede da CBF. As disputas das quartas de final serão realizadas nas semanas do dia 5 de julho para os jogos de ida, na semana do dia 12 de julho para os jogos de volta. E a gente segue aí agora a falar de futebol sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Amanhã a bola rola pela 9ª rodada. Veja os jogos.
O jogão que abre esta 9ª rodada é um duelo nordestino. Fortaleza e Bahia se enfrentam a partir das 4 da tarde na Arena Castelão. Também amanhã, a partir das 6h30, tem Clássico Mineiro. Cruzeiro e Atlético, ambos eliminados no meio da semana da Copa do Brasil, jogam longe da capital BH, no Parque do Sabiá, em Uberlândia. No mesmo horário, em Curitiba, Atlético e Botafogo, que acabaram de se encontrar na Copa do Brasil, voltam a jogar, dessa vez na Arena da Baixada. E em Belo Horizonte, o América Mineiro recebe o Corinthians na Arena Independência. Mais tarde, às 9 horas, na Vila Belmiro, tem Santos e Internacional, brigando ali no meio da tabela. Outros jogos movimentam a 9ª rodada domingo. No Maracanã, às 4 da tarde, o Fluminense recebe o Bragantino. Em Porto Alegre, tem Grêmio São Paulo na Arena. Mais tarde, às 6h30, no domingo, em São Paulo, o Palmeiras terá pela frente o Coritiba, lanterna da competição. Em Goiânia, tem Goiás e Cuiabá, jogo marcado para o Estádio da Serrinha. E na próxima segunda-feira, a partir das 8 da noite, o clássico carioca entre Vasco e Flamengo fecha a 9ª rodada deste Brasileirão. Agora, olha essa história. O dono de um carro de luxo que pegou fogo numa rodovia decidiu fazer uma turnê por várias capitais do Brasil em protesto com a carcaça para cobrar da montadora o ressarcimento aí pelo prejuízo. O carro é um Volvo modelo XC40, avaliado em R$300 mil e está passeando pelas capitais do Brasil desde maio deste ano, quando o proprietário estacionou a carcaça na porta da concessionária de Belo Horizonte. E agora o carro foi até São Paulo, passear pelas agências que vendem o modelo. Em janeiro, o veículo pegou fogo e ficou totalmente destruído durante uma viagem da família do proprietário. O carro estava na garantia e, por isso, o dono tenta resolver o problema com a montadora. Mas, após a perícia da carcaça, a Volvo anunciou que não encontrou problemas de fabricação. Pois é, um protesto bem criativo, né? Que revela, que destaca aí toda a indignação deste consumidor diante do que aconteceu com o carro zerinho, carro luxuoso que ele comprou da marca, né? Da marca pela qual ele está protestando agora. As celebrações para a festa de Pentecostes emocionaram fiéis de todo o país nos últimos dias. Ontem o Pauta Aberta mostrou para você como foi esse momento especial em Ondina, no estado de Pernambuco. Hoje vamos mostrar, em Olinda, no estado de Pernambuco. Hoje nós vamos mostrar as emoções dos fiéis em Maceió. Mais de 12 mil pessoas estiveram juntas na capital alagoana. Acompanhe. Um dia para celebrar o envio do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora. Assim como foi no cenáculo, essa multidão esteve reunida em louvor e oração. Gente de toda a idade, de perto e de longe. Para chegar aqui, o Eranilson veio em caravana do município de Colônia Leopoldina, enfrentando 110 quilômetros de estrada. A gente já vem se articulando, né, uns 15 dias, o pessoal todo empolgado para participar. E a gente foi pegando o nome do pessoal, se organizou. Infelizmente, algumas pessoas não vieram, não puderam comparecer, mas aí outras entraram. E aí a gente conseguiu chegar aqui, saímos 6h30 da manhã, gastamos aí em torno de 2 horas de viagem para viver esse grande momento, esse ajuntamento do povo de Deus, né? Passar 4 horas em viagem para poder participar deste momento se tornou apenas um detalhe, já que a experiência vivida aqui se tornou inesquecível. Pentecostes é a confirmação da realidade de comunhão e o poder de Deus com o seu povo, né? Então, estar aqui, viver essa experiência com a minha paróquia e outras paróquias também, é um sentimento de gratidão, né? Que esse juntamento, eu acredito que é um momento que a Arquidiocese promove muito rico, para que a gente possa viver e presenciar esse momento junto. Então, se Deus quiser, próximo ano estaremos de novo vivenciando o Pentecostes 2024. Para celebrar a solenidade de Pentecostes, a Arquidiocese de Maceió reuniu mais de 12 mil fiéis aqui nesse ginásio na capital alagoana. Neste ano, em um clima ainda mais especial. Isso porque já são 40 anos desde o primeiro encontro que aconteceu aqui em Maceió. Para nós é motivo de louvor a Deus, né, poder celebrar esse jubileu de 40 anos do encontro de Pentecostes, né? Encontro que aqui na Arquidiocese, a Renovação Carismática Católica, né, foi quem deu início, e poder ver toda a igreja de Maceió reunida aqui, mais de 12 mil pessoas passando pelo ginásio do SESI. Nós louvamos a Deus e o nosso coração se rende de gratidão a Ele por ver tantas vidas sendo transformadas nesses últimos 40 anos aqui na Arquidiocese de Maceió pelo encontro de Pentecostes.
A participação de vários movimentos pastorais, serviços e das paróquias mostra a diversidade de carismas da igreja. A Renovação Carismática e o Conselho de Leigos mobilizaram mais de 300 fiéis na organização do evento. A unidade surge do Espírito Santo. Ele é que é o dono de todos os carismas. Ele mesmo ressuscitou nos fundadores do movimento, esses movimentos. Isso com que se articulasse na arquidiocese para que houvesse esse trabalho, entendeu? Dentro da igreja, a serviço da igreja. A programação foi baseada no tema Enchei-vos do Espírito Santo, com momentos de louvor, oração, pregação, adoração ao Santíssimo Sacramento, espaço Kids e atendimento à confissão. Teve até o gesto de doação de 8 toneladas de alimentos para quem mais precisa. O jubileu dos 40 anos de Pentecostes foi encerrado com a Santa Missa, presidida por Dom Genival Saraiva, vigário-geral da Arquidiocese de Maceió. A celebração de Pentecostes é uma celebração da Igreja Católica, isto é, a igreja que está presente em todo o mundo, porque esta é precisamente a linguagem missionária de Pentecostes. O Espírito Santo é o Espírito da comunhão, da união, da participação, aquele que age em vista do bem de todos, do bem comum, como São Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios. Momentos muito especiais em Maceió, né, na festa de Pentecostes. Gente, Pauta Aberta está ficando por aqui. Obrigado pela companhia. Excelente fim de semana para você. Até o nosso próximo encontro aqui na TV Evangelizar. Tchau, tchau.